Olá, queridos, passando por aqui rapidinho para deixar uma palavra do céu para o teu coração. A Bíblia Sagrada diz no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, conta-se a história de um homem por nome Sansão. A Bíblia vai dizer que o seu nascimento já é um milagre. Por quê? Porque ele era filho de Manoá e a sua esposa era estéril. Ou seja, o sonho daquela mulher era poder gerar. O sonho daquela mulher era poder amamentar uma criança. O sonho daquela mulher era poder ter um filho. Porque para aquele povo de Israel, a esterilidade era uma coisa muito séria. Ela envolvia pessoas achando que Deus não era com elas, envolvia pessoas dizendo que Deus a esqueceu. Então eu imagino aquela mulher passando por certas aflições nessa área. E o desejo ardia no coração dela de ser mãe. E a Bíblia vai dizer que um dia, em um belo dia, o anjo do Senhor, ele vem até aquela mulher. E ele fala para ela, olha, você era estéril, mas a partir de agora você gerará um filho. E esse filho não vai ser um filho qualquer. Esse filho vai ter uma promessa sobre a vida dele. Esse filho vai libertar o povo de Israel da escravidão, do povo filisteu. Só que tem algumas coisas que você precisa ao engravidar dessa criança. Porque essa criança não é uma criança comum. E a Bíblia vai dizer que o anjo fala para ela, olha, você não vai poder tomar bebida forte, você não vai poder tocar em coisa imunda, nem comer coisas imundas. Você vai ter que se santificar, você vai ter que se abster dessas coisas. Porque a criança que você está gerando não será uma criança normal como seus vizinhos têm. A honra que Deus tem para sua vida será tamanha que esse menino vai fazer história. E assim nasce Sansão. Quando Sansão nasce, ele nasce com uma promessa de ser um nazireu de Deus. Ele não poderia cortar os seus cabelos. Sansão, ele teria que ficar com os cabelos compridos, não tocar em animais mortos, não beber bebida forte, coisas que o Senhor já tinha instruído a sua mãe, e quando ele nasceu, a sua mãe certamente falou para ele. A Bíblia vai dizer que Sansão cresce. E quando Sansão torna-se um homem, um rapaz, o Espírito do Senhor começa a apossar, a adentrar naquele homem, e ele gera uma força descomunal. Sabe o que quer dizer isso? Uma força extraordinária, uma força que não é comum. Ele não era um homem forte, ele era um homem super forte. E aí a Bíblia vai dizer que os filisteus que outrora, quando Israel plantava, destruía as vinhas, destruía tudo que Israel fazia, outrora corria dele porque Israel fugia dos filisteus, porque os filisteus eram terríveis. A Bíblia vai dizer que quando Sansão vira um homem, quem começa a correr do povo de Israel, quem começa a fugir são os filisteus. A Bíblia vai dizer que Sansão era tão forte, queridos, que ele pega um leão com as suas próprias mãos e rasga esse leão. A Bíblia vai dizer que com uma queixada de jumento, ele mata mais de 1000 filisteus. A Bíblia vai dizer que esse homem era tão, mas tão forte, que todos tremiam quando se ouvia falar em Sansão. Só que a Bíblia também ela vai dizer que Sansão começa a sair dos planos que o Senhor tinha para ele. Sansão começa então a buscar em outros lugares a alegria que só poderia vir do céu. Ele começa a buscar mulheres filisteias, ele começa a ir para lugares que não eram para ir, ele começa a sair do plano, do foco. E a Bíblia vai dizer que uma mulher, por nome Dalila, uma linda e sensual mulher, adentra a vida de Sansão. E ele logo se apaixona por ela. E a Bíblia diz que ele deita no colo dela. E assim que ele deita no colo dessa mulher, ela começa a extrair dele um segredo que ele tinha somente com Deus. E aí ela fica, o que eu devo fazer? De onde vem sua força, Sansão? Se você me ama mesmo, fala pra mim qual é o teu segredo. Conta pra mim, eu te amo, nós estamos juntos, ninguém vai ficar sabendo. Ah, Sansão, você não me ama nada. Começa a pressionar Sansão. E ela pressiona tanto Sansão, tanto, que Sansão se sente mal. E aí, então ele começa a brincar com o inimigo. Ele não fala para ela de imediato o segredo dele. Ele começa a brincar, e é aí que eu quero falar para você que está me ouvindo nessa hora. Não se pode brincar com algo
que matou o nosso Jesus, o nosso melhor amigo. Ei, o pecado, ele não é para você brincar. Ei, o pecado não é para você ter ele como aliado, não. Ei, o pecado não é para você falar assim, olha, eu vou brincar com... Não, não é. E Sansão, ele comete uns erros muito sérios. Dentre eles, ele começa a brincar com o pecado. Ele traz para si o inimigo. Ele atrai o inimigo. E aquela mulher foi contratada pelos filisteus para descobrir de onde vinha a sua força. Porque até os filisteus, que serviam outros deuses, até eles viam. Eles olhavam para Sansão e viam. Eles olhavam e sentiam que aquele poder de Sansão, aquela força de Sansão, não era normal. Só pode vir do Deus dele. Olha que interessante. O seu inimigo olhar e falar que o que tem dentro de você é muito forte, que tem que ter uma fraqueza para que eles possam te destruir. Sansão era tão forte, queridos, eu quero deixar bem relatado aqui, que ele sozinho, ele carrega os portões de uma cidade em seus ombros. Esse homem era um homem muito forte. E aí ele deita no colo de Dalila e começa a brincar com algo tão sério como os segredos que ele tinha com Deus. Muito cuidado com quem você traz primeiro para dentro da tua vida. As pessoas geralmente elas perguntam como você está, não é porque elas se preocupam com você, não. Nem todas se preocupam com você. A maioria só quer saber a sua fragilidade para que elas possam te derrubar. Para que elas dê munição para outros inimigos te derrubarem. Eu quero falar para você, queridos, nos dias atuais, até porque eu carrego uma coisa dentro de mim que é: Deus nos chamou para sermos jardim fechado, não praça pública, aonde todo mundo tem acesso. E eu quero falar para você que se encontra me ouvindo neste momento, aqui em Portugal, já é umas 4 e alguma coisa da tarde. Creio que no Brasil vai dar uma, né, porque aqui é 4 horas a mais com o horário de verão. E em outros lugares também, que na África, que Deus abençoe vocês africanos que me seguem aqui, que Deus ele possa derramar bênção sobre os brasileiros, sobre alguns portugueses também que me seguem, sobre a sua vida, independente de onde você mora, independente do seu credo religioso. Eu não vim aqui falar de religião, eu vim aqui falar do amor e da bondade do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, se você pegar o capítulo 13 de Juízes até o capítulo de número 16, você vai entender que a história de Sansão é uma história extremamente linda, extremamente poderosa. E aí a Bíblia vai dizer que depois que ele deita no colo de Dalila, porque o pecado, queridos, ele não vem na força do ódio, não. O inimigo, ele não vem com chifre e rabo, não. O inimigo, ele vem calminho, ele vem em forma de carinho, ele vem em forma de amor, ele vem em forma de ludibriar você e eu. Porque se ele vier com chifre e rabo, a gente vai saber que é ele, vamos fugir. Não, ele vem disfarçado. E a Bíblia chega até a dizer que o adversário das nossas almas, Satanás, ele até se disfarça em anjo de luz para tentar nos enganar. E muitos caem na lábia dele. Eu vejo muita bagunça hoje nas igrejas. Eu vejo pessoas que simulam revelações, pessoas que simulam poder de Deus, pessoas que brincam com as coisas de Deus e acham isso tudo normal, acham isso tudo bacana. Não, não podemos brincar com o pecado. Não podemos também dar espaço para que ele entre e destrua a nossa vida. E Sansão, ele inocente, um homem tão forte contra o inimigo, porém tão fraco diante da sua carne. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. Porque quando você alimenta mais a sua carne, a tendência de você cair e fraquejar é muito grande. Quem não se lembra de Davi? E detalhe, eu quero deixar bem claro que a gente só cai quando estamos no nosso melhor momento, viu? O inimigo, ele prepara os laços quando a gente está bem. É quando a gente está comemorando, porque Davi não tinha ido para a guerra, quem se lembra disso? Ele ficou descansando, porque ele sabia que aquela vitória era fácil. Já estava ganha, porque ele mandou seus melhores guerreiros. E aí, quando ele vê que está tudo muito bem, ele vai descansar em seu palácio. Era comum ele ir para a guerra, né? Mas estava tão assim fácil, ele estava tão bem, tão vitorioso, vindo de tantas batalhas vencidas, que ele se dá o direito, se dá o luxo de ficar no seu palácio e começa a passear no terraço ali. Foi quando ele avista Batseba se banhando no seu terraço
E aí ele poderia olhar, rejeitar o pecado, mas não, ele quis brincar com o pecado. Ele fala, não, peraí, eu sou o rei Davi. Eu sou o cara. Busca aquela mulher, mas ela é casada, tal, com Urias. E não, ele não estava nem aí com quem Batseba era casada, ele não estava nem aí com o guerreiro que estava lutando, que estava guerreando as guerras dele também. Não, ele quis simplesmente que o gosto dele fosse realizado. Ele tomou aquela mulher e caiu. Se ele tivesse ido batalhar, ele não teria caído. Ei, o inimigo, ele vai pegar você nas suas fragilidades. Não dê munição para a sua carne. Não dê munição para os seus desejos, para os seus impulsos, porque isso daqui é carne. E se você alimentar isso daqui, você vai cair. Você vai fracassar. Agora, se você alimentar o espírito, buscando, se consagrando e fugindo... Queridos, esse versículo da Bíblia que diz assim, pra gente fugir da aparência do mal. Se você tem que fugir da aparência do mal, imagina do mal. O diabo não tá brincando de ser diabo não, pessoal. Eles não estão brincando de ser diabo. Ele sabe que tem uma função. O tempo dele está acabando. E quanto mais pessoas ele ganhar pro reino dele, para ele, excelente. Ele não quer ver você salvo. Ele não quer ver você bem. Ele quer te enganar, roubar a tua graça, roubar a tua fé, te colocar no pecado e depois ele tira o corpinho dele fora e deixa você pagando sozinho. Porque ele já é condenado. Para ele não tem mais salvação. Mas para você que está me ouvindo, tem salvação. Eu não sei se você caiu, eu não sei se você errou, não sei se você fraquejou, eu não sei se você está prostrado, eu não sei se você está perdido, eu não sei se você está precisando de uma palavra de ânimo, eu não sei do que você necessita nessa tarde, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Primeiro, não brinca com o inimigo, não brinca com o pecado. Se Deus ele te colocou em um patamar de vitória, vigia o triplo, porque é nesses momentos de distração é que o inimigo vem para tentar nos derrubar. E aí Sansão faz o quê? Um homem que foi chamado para libertar o povo de Deus. Um homem que foi vocacionado para ser um nazireu de Deus. Ele começa a falar. A primeira vez ele brinca com o pecado dizendo, não se amarrar as minhas tranças. Não, porque ele começa a encostar naquilo que Deus tinha para ele. Ele começa a se aproximar daquilo que Deus tinha mandado ele se santificar. Ele começa a falar coisas relacionadas com o que Deus tinha com ele. Ele começa a falar, se amarrar, se fizer isso, tudo relacionado com o cabelo. Ele era nazireu de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que por fim, quando Dalila conta os segredos, que até então eram parecidos com aquilo que Deus tinha para ele, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele vai e conta a verdade. Aí ela começa a pressionar. Sansão, você tá me enganando, você não me ama, Sansão. E que eu não sei o que, Sansão. Aquele jeitinho dela de ludibriar. E ele cai. Ele fala, não, eu imagino ele falando, não, meu amor, vou te contar. O segredo é meu cabelo, eu sou nazireu de Deus desde o nascimento. Deus, ele me chamou e o poder, ele achou que o poder de Deus estava no cabelo apenas. Só que não, ali era um voto que Deus tinha de nazireu com ele. E aí a Bíblia vai dizer que ela rapa o cabelo de Sansão, tira as tranças, deixa ele... Aquilo que ele tinha, ele perde. E ela começa a gritar, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, vêm contra ti. A Bíblia vai dizer que Sansão, naquele momento, ele se levanta e quando ele vai partir para cima dos filisteus, ele percebe que a presença de Deus já não mais está na vida dele. Por quê? Porque ele contou os segredos que ele tinha. Sabe aquelas orações que você tinha com o Espírito Santo? Sabe quando o Senhor renovava suas forças? Sabe quando o Senhor ele estendia a mão e você sentia a presença dele no teu quarto, no teu íntimo, quando você chegava na igreja, quando você era abençoado, era guardado e tinha o Senhor como amigo? As conversas que vocês tinham? Sansão percebeu que aquele espírito já não habitava mais sobre ele. O Espírito Santo tinha se afastado de Sansão. E eu morro de medo disso. De perder a essência. De perder o meu amigo Espírito Santo. Porque eu não sei o que faria sem ele. Não sei. Toda vez que eu vou ministrar, ou que eu vou aconselhar alguém, ou que eu vou orar por alguém, eu sempre falo, Espírito Santo, conduz a minha vida. Porque eu sei que eu sou Elaine, mas com o Senhor eu sou a Elaine cheia do poder de Deus. Eu quero que você que está me escutando neste momento, eu quero falar para você, diretamente de Portugal. Ei, para de brincar com o pecado. Para de contar os teus segredos no oculto.
para qualquer pessoa. Para de dar munição para o inimigo se levantar contra você. Davi, quando ele cai, Davi ele tem uma atitude interessante. Ele no Salmo 51, ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Davi ele se arrepende, ele se prostra. Ele diz: Senhor, tanto é que nunca mais você vê Davi caindo em adultério, Davi pecando daquela forma. Porque arrependimento é diferente de remorso. Remorso você chora e não se arrepende e continua praticando. Arrependimento é mudança. Eu caí, me levantei, me arrependi e mudei os meus caminhos. Não faço mais. Isso é arrependimento. E eu quero falar para você que está me escutando neste momento, não importa qual estado você se encontra neste momento, não importa se ferido, se machucado, ei, Jesus jamais vai te machucar. A religião pode te machucar, o vizinho pode te ferir, o irmão pode se levantar contra você e te deixar triste e machucado. Ei, qualquer pessoa pode, mas bata no teu peito e fala assim, ó, eu dependo do favor de Deus, eu dependo da presença do Espírito Santo e os meus segredos eu vou continuar mantendo com o meu amigo. Eu quero falar para você que está me ouvindo neste momento, que Sansão, de grande líder, que Sansão, do homem mais forte da Bíblia Sagrada, dos heróis, estava falando em Hebreus sobre Sansão também, porque ele foi um herói da fé, ele começou a libertar Israel. A Bíblia diz que quando os filisteus vieram, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele se levanta, e aí, quando ele vê, eu imagino, irmãos, o coração de Sansão angustiado quando ele vê que não tinha mais o amigo dele para proteger, para direcionar, para impulsionar. E eu me emociono porque é muito sério. Eu tenho medo de ficar sem essa presença. E eu imagino Sansão triste, caído, os inimigos dele dando glória ao Deus Dagom, o Deus Dagom deles, falando que o Deus Dagom tinha dado Sansão, o maior inimigo deles, em suas mãos. E ele foi preso, algemado, colocaram uma bola, uma corrente sobre ele. E sabe o que Sansão se tornou? Vexatório. A Bíblia vai dizer que colocavam ele como palhaço para alegrar o povo filisteu. O grande terror dos filisteus, o grande homem chamado Sansão, o grande e poderoso, digamos assim, nome, Sansão, porque os filisteus ouviam falar Sansão e tremiam na base. Agora, a primeira coisa que o inimigo faz com Sansão quando o captura é furar os seus 2 olhos. Sansão fica cego. Um homem que já tinha perdido a direção, né? Deus ainda estava dando livramento para que ele viesse a se arrepender, mas ele continuou nas práticas, continuou andando com mulheres erradas. E a Bíblia vai dizer que ele fura os 2 olhos de Sansão, arranca os 2 olhos de Sansão e coloca ele escravo, como palhaço ali para animar o povo filisteu. E a Bíblia vai dizer que ainda ali, ainda caído, ainda ferido, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele clama a Deus no seu íntimo. Ele se arrepende, ele fala, Deus, aqui está aqui na palavra, ó. Primeiro diz assim, ó, o nosso Deus, no capítulo 16, o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu ele, louvou o seu Deus Dagom. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Sansão era tão terrível que ele multiplicava dia após dia os mortos filisteus. Com o coração cheio de alegria gritaram, traga Sansão para nos divertir. Está no versículo 25. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Sansão estava ali, perto das colunas, continuando a divertir, porque eles olhavam para Sansão e viam um fracassado, um libertador oprimido, preso. Olha isso, de libertador a preso, a vexame. Quando puseram entre as colunas, Sansão virou para o jovem que estava conduzindo ele e falou assim, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, as colunas do meio, para que eu me apoie nelas. A Bíblia diz, é tremendo isso, que quando o jovem o coloca lá na coluna do meio, abrace a coluna do meio, Sansão abraçou a coluna do meio. Sansão abraçou, e quem simboliza a coluna do meio é Jesus. Sansão fala, me perdoa, que eu morra com os meus inimigos. Sansão abraça a coluna e a força de Sansão volta.
E Sansão derruba aquele templo, derruba aquele lugar. A Bíblia vai dizer, ó, põe aqui, ó, homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. No alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças. Mais uma vez, mais uma vez só, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, coluna do meio, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Ei! Deus ainda assim ouviu a oração de Sansão e o honrou. Mas eu quero falar para você, não espere perder a visão, a comunhão, a presença de Deus para se arrepender dos atos que você está fazendo que não agrada ao Senhor. Faça o que eu faço todos os dias. Analisa você, como você está, como está a sua vida, por que as coisas não estão dando certo para você, por que as portas não se abrem, por que o casamento anda em crise, por que a vida financeira está do jeito que está, por que a vida sentimental não dá um jeito, por que a vida espiritual está essa tribulação, essa fraqueza espiritual, os filhos não obedecem, aquela confusão em casa. Enfim, independente da área a qual você está atravessando, eu quero falar, analisa você a sua vida e começa a colocar nas mãos do Senhor todos os seus problemas. Coloca a cruz do Calvário, todas as suas causas, porque eu tenho certeza que o Deus de Sansão, o Deus que honrou Sansão até na sua morte, porque na morte dele ele matou mais pessoas, mais filisteus, mais inimigos que na sua própria vida inteira. Eu quero falar que Deus ele ainda assim ouviu Sansão e honrou Sansão em sua morte. Que Deus ele possa abrir a tua visão. Não perca a tua visão, não perca a comunhão, não perca a presença de Deus. Valoriza a presença de Deus e comece a guardar os teus segredos, o teu coração. Ei, não entrega o teu coração para qualquer pessoa, não. Ah, mas eu estou carente, eu preciso de alguém. Ora a Deus, busque a Deus, se ame primeiro, se valorize primeiro. Aí sim você vai orando para que Deus prepare alguém para a tua vida. Se é na vida sentimental, faça isso. Se é na vida financeira, que você possa se organizar, se levantar, porque Deus ele vai te levantar. Ei, você ainda vai dar muita água, vai alimentar muita gente que achou que o fundo do poço era o seu fim. Não é o seu fim. Deus ele vai te capacitar, Deus ele vai te levantar, Deus ele vai estender as mãos dele, vai te honrar. Ei, você que é inscrito, você que só está vendo o vídeo pela primeira vez, você que aceita a minha oração, você que quer que eu ore por você, deixa o seu nome embaixo, a cidade da qual você está me vendo neste momento, porque eu sempre oro todos os dias, às madrugadas, pelos meus inscritos, pelas pessoas que querem oração, pelas pessoas que comentam, pelas pessoas que se inscrevem, pelas pessoas que estão aqui, deixando o nome e a causa que necessita do toque das mãos de Deus. Eu tenho certeza que o Deus de Sansão, ele vai te abençoar. Fiquem todos com Deus e que a mão do Altíssimo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.